Olá, eu vou explicar como funciona o trabalho de compiladores. A nossa equipe é basicamente formada pelo Alan e Kathleen, que sou eu. E um adendo é que não foi feita a função getInANumber porque já tem o número da linha na saída. Então, vamos começar pelo explicando o que cada coisa é. É o lexema token, que é basicamente uma estrutura que armazena um par de lexemas e token. O hash nó, que é uma estrutura de nó usada basicamente para implementar uma tabela de hash, que ele armazena também o lexema token. O hash, que é basicamente uma tabela de hash que armazena os tokens encontrados no código-fonte. Bom, descendo por aqui, nós temos a função hash, que é basicamente uma função para calcular o valor hash de uma string lexema, usando o algoritmo de hash. Nós temos a função insereHash, que ela insere um novo lexema e o seu token corresponde basicamente na tabela hash. Ela primeiro calcula o índice, usando a função hash, e aloca uma memória para um novo nó. Depois disso, ela copia os lexemas e tokens para estruturas e insere na lista, que está vinculada na tabela hash. Bom, aí nós vamos ter a função string, char, int, onde essas funções verificam um lexema correspondente a um tipo específico. Nós vamos ter, no caso, essa função aqui, essa daqui também. Todas essas. Descendo para essa função aqui, nós vamos ter ela chama as funções mencionadas anteriormente para determinar o token de um lexema. Então, se nenhuma correspondência foi encontrada, ela verifica se o lexema correspondente aos operadores ou palavras-chave específicas e retorna o token correspondente. Tá. Essa função aqui, grava token, é basicamente uma função usada para escrever o token e o lexema no arquivo de saída. Essa daqui verifica se o arquivo de entrada ainda está sendo lido. Quando o final do arquivo ele já é atingido, a variável, entre aspas, rodando, indica que o processo de análise deve ser interrompido. Tá. Descendo por aqui, nós temos a função análise léxica, que é basicamente a função principal e que realiza a análise léxica. Ela lê os caracteres do arquivo de entrada, reconhece os lexemas e determina seus tokens, e escreve também no arquivo de saída. Então, toda essa função aqui é a função principal. Descendo aqui, nós temos a função imprimeHash. Essa função exibe a tabela de hash com os lexemas e tokens encontrados. E o deleta hash libera a memória alocada para a tabela hash e os seus elementos. Ok, agora a gente vai passar para os tokens. Bom, nessa parte nós temos que cada token é associado a um valor constante e único, e eles são usados para identificar durante a análise léxica e sintática. Bom, as constantes são basicamente definidas e usadas para representar as palavras-chave, como operadores, literais e erros que estão sendo compilados. Cada constante é representada por um valor único. O define é uma diretiva de um pré-processador que define um macro com um nome e um valor associado. Neste caso, os macros do tokens são kwchar, kwint, enfim, seus valores são inteiros únicos. Vamos supor que o kwchar, que é definido como 256, e o kwint como 457, assim por diante.
Os valores são escolhidos arbitrariamente, mas eles são cuidadosamente selecionados para, tipo, evitar conflitos com os valores da ASCII de caracteres isolados. As palavras-chave da linguagem estão representadas por tokens como KWCHA, KWINT, etc. E esses tokens são usados para identificar as palavras-chave especificadas no código. Os operadores. Deixa eu descer mais aqui. Os operadores relacionais, como menor igual, maior igual, são representados por tokens como o operator, esse operator aqui, operator underline LE, operator underline GE, e etc. O TK underline identifier, ele é usado para representar identificadores que são nomes de variáveis, funções e que são definidos pelos usuários. Bom, essa parte aqui são usadas para representar literais inteiros, sejam reais, caracteres e strings no código-fonte. Já o CG underline semicolon representa um token de ponto e vírgula. E o token erro é usado para representar erros léxicos ou sintáticos no código-fonte. Bom, vamos passar para a análise. Aqui tem a main. E aqui é a análise .h. Bom, essa linha aqui, ela verifica se o símbolo de análise underline H não está definido. E se não estiver definido, significa que este arquivo não tem cabeçalho que não foi incluído. Bom, o define define o símbolo, indicando que o arquivo de cabeçalho está sendo incluído. Isso impede que o arquivo de cabeçalho seja incluído novamente. Bom, essa linha é o cabeçalho padrão, no caso. E todas as outras linhas do hashtag ifndef e o define definem os protótipos das funções que estão nos cabeçalhos do análise.h. Os protótipos das funções são declarados aqui, mas a implementação real das funções pode estar em um arquivo separado, no caso. Né? O endif, ele é basicamente um comando, esse comando aqui, ele é basicamente um comando que fecha a guarda de inclusão e ele encerra a seção do código. Essa diretiva do processador garante basicamente que o conteúdo do arquivo do cabeçalho .h seja incluído apenas uma vez em qualquer parte do código-fonte, independentemente de quantas vezes o arquivo do cabeçalho seja diferenciado. Porque ajuda a evitar problemas de duplicação de código e até mesmo definições múltiplas de símbolo. Bom, é basicamente isso. Espero que tenha dado para entender tudo direitinho.